Agora eu vou falar a respeito das faltas e das presenças dos alunos. É, Isso, nos diários, a gente chama de apuração da assiduidade. Nós temos aqui primeiro período, segundo, terceiro e quarto, que quase, assim, na maioria das vezes, é primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Eu vou fazer o primeiro bimestre aqui como exemplo, mas ele serve para os quatro, são todos iguais. Então, primeiro bimestre, eu tenho aqui apuração da assiduidade. Eu escolho a apuração da assiduidade e abre uma página, é, parecida com a página de um diário de papel também, só que ela está dividida em três partes aqui. Na verdade, você tem espaço aqui para 40 dias aqui, mais 40 aqui, mais 40 aqui, ou seja, você tem reservado aqui 120 dias para você trabalhar um bimestre. É, Na maioria das vezes é bastante, você não vai trabalhar com isso tudo. Na verdade, aqui, se você preencher tudo, são 3 páginas para um bimestre só de apuração de assiduidade. Na maioria das vezes, uma página é suficiente. Então, a primeira coisa que você tem que colocar aqui, no caso nós estamos trabalhando no primeiro bimestre, seria colocar as datas que você vai trabalhar no bimestre. Ou você coloca elas todas no início do bimestre, ou você coloca dia a dia, fazendo a chamada dos alunos. Então, por exemplo, coloco 5 do 2, 6, 6 do 2, ele vai trocando lá já para fevereiro. Então eu coloco aqui 6, 6 do 2, 8 do 2, digamos que dia 10 do 2, 15 do 2, isso é apenas um exemplo, 25 do 2 e 27 do 2, aí a gente passaria, eu tenho o costume de pular um campo quando eu separo 2 meses, né? Separo um mês do outro. Então, por exemplo, eu posso começar dia 1º do 3, dia 2, de repente eu tenho 2 aulas no mesmo dia, dia 2 ali, e passamos para 5, 8, e assim por diante. Você preenche aqui, pode preencher até onde der certo para você. Uma coisa importante é que esse primeiro campo aqui de data, esse primeiro aqui e esse primeiro aqui, ele tem que estar preenchido. Você não pode chegar aqui e pular de uma página para outra, pular esse primeiro campo, porque baseado nisso é que o diário vai saber se você utilizou a página ou não. Então isso é importante. Se você vier aqui e um mês acabar aqui, você não vai começar o outro mês aqui. Aqui é um final de uma página, aqui é o início da outra. Você começa no primeiro aqui, senão não vai dar certo. Depois disso, o que é que você precisa fazer? Você não vai lançar pontinho para ninguém. Você vai só lançar, no caso, cada dia você vai colocar falta. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, né? Não faz diferença também para o programa, não. Então, você pode pôr falta aqui nesse dia, para esse aluno aqui também, e assim por diante. Você pode pôr as faltas conforme você queira, conforme o dia. Por exemplo, nesse dia aqui, por exemplo, pode pôr uma falta aqui para esse aluno, nesse dia 6, 2 faltas, e assim por diante, como fosse um diário normal, só que não precisa colocar os pontinhos. O que acontece? Uma coisa importante que tem também nesse diário é que você aqui, num determinado dia, digamos que você está dando aula nesse dia 10 aqui, e você resolve que esse aluno aqui, essa aluna aqui, número 4, ela merece, digamos, um ponto a mais no bimestre, um ponto a mais fora aquele total geral do bimestre, você vai somar um ponto a mais na nota dela. Então, só que você colocou 1 aqui, esse número vai ser somado. Da mesma forma que, por exemplo, se você tem esse outro aluno aqui embaixo, você quer descontar um ponto dele, você coloca -1 e também o computador vai fazer esse desconto. Por algum motivo você resolveu fazer esse desconto. Pode ser feito isso.
E a partir daqui você não precisa ficar marcando em papelzinho se você está devendo um ponto para o aluno, se você tem que descontar. Se você marcou aqui, acabou, tá, já está feita a sua anotação e ele vai ficar aí, inclusive quando no ano que vem, daqui 5 anos, você vai saber que você deu um ponto ou tirou um ponto de um aluno. Outra coisa interessante também é que você tem 3 símbolos para usar aqui, que eu já falei dele lá quando a gente estava fazendo o cadastro. É que você pode anotar se o aluno, por exemplo, ele entrou na sala, ele chegou por algum motivo atrasado. E o atraso aqui, ele vai ser esse símbolo aqui, ó. Vai ser esse símbolo. Que símbolo é esse? Esse símbolo é aquele que abre as chaves na matemática. Então, esse símbolo aqui significa que o aluno atrasou. Então, com isso, se você lá no cadastro indicou que você quer descontar 1 ponto, ou meio ponto, ou 2 pontos, ou 0,1 ponto, a respeito desse atraso desse aluno nesse dia, o computador vai fazer. Se você não quer que desconte, você não põe número lá, ou então não anote aqui que o aluno chegou atrasado. São dois modos. Existe um outro símbolo que é esse de abrir colchetes. Errei aqui. Esse de abrir colchetes, que indica também que o aluno ele não está se esforçando, é uma coisa relacionada com o esforço, relacionado, digamos, com a preguiça, relacionado com o corpo mole. Então você sabe que nesse dia aqui esse aluno teve esse tipo de problema. Então é uma anotação. E também, se você marcou algum valor lá, ele vai fazer o desconto aqui por causa disso. E um outro a respeito de comportamento. Esse comportamento, o símbolo, é essa barrinha vertical que fica aqui perto do shift, aqui, esse que faz as maiúsculas do lado esquerdo. Então essa barrinha vertical representa algum problema de comportamento do aluno exatamente nesse dia 10 de fevereiro aqui. Então tem esses 3 símbolos que você pode pôr em qualquer um desses quadradinhos. Obviamente que você vai conseguir colocar esses símbolos para o aluno que veio, mas é claro que você vai fazer uma observação a respeito do comportamento do aluno no dia que ele veio, obviamente. Então você não vai colocar falta, vai substituir por um desses símbolos. Então aqui, a respeito de apuração da assiduidade, tem esses detalhes. Uma outra coisa interessante, por exemplo, é se você já anotou todas as datas aqui em cima, e você, por exemplo, nesse dia aqui era uma data que era para ter aula, mas não teve. Por exemplo, existiu, no caso, digamos que faltou luz na escola, digamos. Então, se você marcar qualquer coisa que você anote aqui em cima, o computador vai entender e ele não vai considerar esse dia aqui como o dia que teve aula, ele não vai contar nas aulas que foram dadas. Então, se você fizer uma anotação qualquer aqui em cima, qualquer que seja ela, ele já não vai contar esse dia 25 como aula dada. Não vai entrar naquela contagem geral dos 200 dias lá do final do ano. Então, basicamente é isso que se faz aqui nessa apuração da assiduidade. Aí aqui você pode voltar. Da mesma forma, você pode salvar e depois sair, ou então você pode continuar fazendo a edição.